Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Isabela Fernandes, sou professora do Direção Concursos e hoje nós vamos falar dos principais tópicos que caem em direito previdenciário. Primeiramente, nós temos que ver que na maioria das provas, principalmente da banca CESP e FGV, a gente tem que os principais tópicos de cobrança em relação ao direito previdenciário é a parte de financiamento, né? Então, a gente vai ver como é que é feita a cobrança do empregador, do trabalhador, né? E também os tópicos constitucionais, o artigo 195, os princípios, né, do direito previdenciário e da Seguridade Social também. E a gente vê também que a parte dos benefícios, né, como é feito o pagamento dos benefícios, as contribuições, os anos de contribuição, né, os requisitos para a concessão desses benefícios, e esses são os assuntos que mais caem. Agora nós vamos falar algumas dicas desses assuntos para que vocês possam estudar na hora da prova. Sobre princípios da Seguridade, a gente tem que entender que esses princípios se aplicam às três espécies: previdência, assistência e saúde. E principalmente, uma coisa que sempre é cobrada nas questões é que o princípio da seletividade, ele não anula o princípio da universalidade de cobertura e de atendimento. O princípio da seletividade, por exemplo, ele se aplica à assistência quando a assistência não é para todo mundo, é só para dar aqueles que necessitam da assistência social, mas não anula o princípio da universalidade, ou seja, todo mundo que necessitar será abarcado, mas nem todo mundo necessita, por isso o princípio da seletividade. Então, um princípio não anula o outro, nós sabemos que os princípios são a base de interpretação e também a base de criação de novas normas pelo legislador. Além disso, na origem do direito previdenciário, nós temos a Lei Eloy Chaves, que ela sempre tem cobrança na prova, né? Além dos primeiros dispositivos, né, relativos ao início da Previdência, que tinha um cunho ainda assistencial, como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, né, o plano de montepio militar dos oficiais do Corpo da Marinha, né? Então, a gente tem que esses primeiros dispositivos também caem. E a Lei Eloy Chaves, que apesar de não ser a primeira lei previdenciária, ela foi o marco da Previdência social, né, que ocorreu em 1923. Então, a data também costuma cair muito. E já a criação do INSS também costuma cair, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que é a autarquia federal, que serve para a administração e concessão dos benefícios, ao contrário da Receita Federal do Brasil, que serve para a fiscalização e a arrecadação das contribuições previdenciárias. O surgimento do INSS foi em 1990. Então, essa data costuma cair muito e também costuma cair que ele veio da união dos institutos, né, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS, e o IAPAS, né, que era responsável por essa arrecadação dos benefícios. Então, o INSS nasceu da junção, a fusão entre o INPS mais o IAPAS. E geralmente as provas colocam que é o INPS mais o INAMPS. E essa questão estaria errada. E também, gente, falando de benefícios, nós temos o benefício, por exemplo, da pensão por morte, né, que teve muitas modificações de acordo com a reforma da Previdência que ocorreu em 13/11/2019. O relativo à pensão por morte, nós temos que a mulher, se ela for cônjuge ou companheira, ela não precisa comprovar dependência econômica para receber o benefício da pensão por morte, enquanto que a ex-mulher, sim, certo? A ex-mulher, ela precisa demonstrar dependência econômica, e isso se comprova principalmente através do recebimento de pensão alimentícia. Outra questão sobre benefícios que pode cair na sua prova é sobre o aposentado que volta a trabalhar. O aposentado, ele pode voltar a trabalhar, certo? Ele vai receber a sua aposentadoria e o seu salário. Porém, se ele for aposentado por invalidez, ele não pode trabalhar em nenhum outro emprego. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria que é uma incapacidade permanente para todo e qualquer emprego. Outra questão importante é que o adicional de 25%, né, sobre o valor da aposentadoria, ele pode superar o teto da Previdência. Isso é uma questão importante porque todos os benefícios são adstritos ao teto do RGPS, mas o adicional de 25% ele pode ultrapassar o teto. E ele serve quando a pessoa precisa de uma ajuda de terceiros para realizar as atividades do dia a dia. E só é possível, segundo o STF, para a aposentadoria por invalidez. Então, os outros tipos de aposentadoria, mesmo que a pessoa precise de auxílio de terceiros, não tem a incidência do adicional de 25%. Outra questão importante é do professor, né, de magistério infantil, médio e fundamental, que tem uma diminuição de idade para se aposentar de 5 anos.
né? Então, ele consegue se aposentar aos 60 anos, se homem, e 57 anos, se mulher. Porém, a diminuição de idade do rural, que também tem uma diminuição de idade, não se alterou com a reforma da Previdência. Então, a diminuição de idade de 5 anos do rural foi de acordo com a regra antiga, por isso que ficou 60 anos homem e 55 mulher. Lembrando que essa diminuição da idade do rural é tanto para trabalhador rural como segurado especial, independente da categoria, ou até avulso rural. Agora, pessoal, nós temos que esclarecer sobre as contribuições previdenciárias que hoje, após a reforma da Previdência, não aceita contribuição que seja inferior ao salário mínimo, porque ele não conta para título de carência. Então, a pessoa tem que fazer a complementação se for um contribuinte individual, por exemplo, e já estava na condição de contribuinte individual nesse período. Uma questão também sobre o salário maternidade, que incide contribuição previdenciária, de acordo com a jurisprudência sobre o salário maternidade. Isso é decisão recente. E o salário maternidade, geralmente, ele é pago pelo empregador e vai ser restituído pelo INSS. Mas existem algumas situações que é pago diretamente pelo INSS, como no caso do contribuinte individual. Outra questão que é paga pelo INSS é o BPC, que é o benefício de prestação continuada ao idoso e ao deficiente de baixa renda. Lembrando que idoso não segue a regra do Estatuto do Idoso, que fala que é a partir de 60 anos. Idoso aqui, para o LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, seria a partir de 65 anos, né, 65 anos ou mais. Então, é para o idoso ou deficiente de qualquer idade que seja de baixa renda. E o BPC, ele é pago pelo INSS, mas é um benefício da assistência social. Por isso, não gera direito à pensão por morte e nem 13º salário. E qual a diferença do cálculo de salário de contribuição após a reforma da Previdência? Antigamente, o salário de contribuição era contado de 80%, a média aritmética, né? De 80% das maiores contribuições do segurado, excluindo as 20% menores. Hoje em dia, o salário de contribuição é contado com todo o período contributivo da pessoa. E o salário de benefício? O salário de benefício atualmente, na maioria dos benefícios, é contado da seguinte forma: 60% mais 2% a cada ano que exceder 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Lembrando que os benefícios substitutivos do salário de contribuição, como por exemplo as aposentadorias, não podem ser inferiores a um salário mínimo, porque isso também está na nossa Constituição. Outra questão importante, pessoal, é do aposentado por invalidez que tem que passar por perícia, né? E que não precise mais passar por essa perícia. Quanto que ele não vai precisar mais passar por essa perícia periódica para saber se continuam ainda os requisitos que o aposentou? Ele não precisará mais passar se ele já tiver 60 anos de idade ou 55 anos de idade e 15 anos de recebimento de benefício. Outra questão importante é sobre a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria quando a pessoa ela trabalha com algo, algum agente físico, químico ou biológico que seja prejudicial à sua saúde. Ele vai ter direito a uma aposentadoria especial, quando a saúde dele estiver sendo prejudicada por um agente de insalubridade ou de periculosidade. Se tiver, de acordo agora com a reforma da Previdência, uma eliminação total desse agente insalubre ou perigoso, não precisará mais se aposentar de forma especial e receber esses adicionais. Porém, se houve uma neutralização, ou seja, o que é neutralizar? É diminuir, reduzir, ainda que mesmo que não esteja totalmente imerso nesses agentes, ele ainda receberá o benefício. Uma prova cabal para recebimento desses benefícios é o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário desse segurado, desse trabalhador. Quando um segurado é dispensado pela empresa, ele vai receber esse laudo e vai constar se ele trabalhou em uma atividade que é insalubre ou perigosa, o grau dessa insalubridade, qual o grau de nocividade e com qual produto foi. E isso é primordial para dar entrada com a aposentadoria especial. Mas atenção, no caso de ruídos, ainda que o indivíduo receba todo o equipamento de proteção individual, que a gente chama de EPI, ele permanece tendo direito à aposentadoria especial, porque o EPI ele não consegue, no caso de ruído, eliminar totalmente, segundo o STF. Agora, gente, uma mudança importante também que aconteceu recentemente é o prazo de arrecadação de contribuições previdenciárias a cargo do empregador doméstico.
A gente sabe que o empregador doméstico, ele é equiparado à empresa, porque ele tem um empregado doméstico, só que ele tem que ser pessoa física. E o prazo dele de contribuição patronal é até o dia 20 do mês subsequente ao da sua competência. E antes era no dia 7 do mês subsequente. Então, houve essa mudança que equiparou ele aos demais empregadores, que também era no dia 20, né? E por último, só para a gente completar, né, que o ato do Ministério, do Ministro do Estado do Trabalho e da Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal do INSS, né, quanto à incapacidade laboral, seja para o benefício, né, de auxílio-doença, que hoje chama de benefício por incapacidade temporária, ou seja, na aposentadoria por invalidez, que hoje nós chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente, né? E será feita agora por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, né? E será realizado pelo INSS. E hoje nós já estamos vivenciando isso, que o INSS liga para as pessoas, né? Para saber se elas, ao invés de fazer a perícia presencial, se elas podem colocar os documentos lá, enviar os documentos para fazer uma análise documental prévia. Se caso for indeferido, aí sim passa para uma nova perícia. Entendido, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça, se você é aluno do Direção, de fazer as suas dúvidas, né? Colocar suas dúvidas no portal, de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar sempre as novidades, porque nós colocamos aquilo que realmente cai na prova de concurso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!